Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar a respeito de um assunto meio complicado. Vou falar sobre um assunto meio sujo. Eu vou falar com você sobre a apreensão do dinheiro com o senador Chico Rodrigues, lá de Roraima, que é do partido do DEM, e a Polícia Federal apreendeu com ele, então, cerca de 30 mil reais, e esse dinheiro estava escondido em um local não muito usual, digamos assim. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2005, um assessor do deputado José Guimarães, do PT, foi flagrado com dólares na cueca. Só que dessa vez a coisa foi um pouco diferente. O dinheiro estava escondido entre as nádegas do senador Chico Rodrigues e a Polícia Federal fez essa apreensão e parece que inclusive algumas notas estavam ali sujas de fezes. É uma coisa escabrosa, uma coisa nojenta, uma coisa... Às vezes a gente ri porque chega a ser engraçado, mas isso é muito trágico. Esse dinheiro é dinheiro da saúde, era dinheiro de combate ao Covid-19. A operação se chamava Desvide-19, fazendo uma referência ao desvio de dinheiro destinado então ao combate ao vírus chinês. E a extrema imprensa e a extrema esquerda já não perderam nenhum tempo, já tentaram então passar a culpa desse episódio ao presidente Jair Bolsonaro, ou pelo menos querer ligar o senador Chico Rodrigues ao presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o senador Chico Rodrigues, ele é o vice-líder do governo lá no Senado, do partido do DEM, e o pessoal da oposição não perdeu tempo e já quis plantar a notícia de que havia corrupção no governo Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro, falando ali com seus apoiadores, alguém perguntou sobre esse assunto e ele deu a seguinte explicação. O senhor tem a falar sobre a operação da PF em Roraima? É importante a pergunta dele aqui. Parte da imprensa está me acusando de o cara ser meu amigo, eu coloquei como vice-líder, porque eu não combato a corrupção. Deixa bem claro, essa operação da PF de ontem, com metade das operações, ação em conjunto com a CGU, Controladoria Geral da União, cujo ministro é o capitão Wagner Rosário. Nessa operação ontem foi desencadeada conjuntamente CGU, Polícia Federal. Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja a pessoa suspeita. E mais ainda, o que a CGU faz? Ela fica analisando contratos, fica vendo se o entregue, está de acordo com o firmado em contratos. Pega denúncias também e passa para a Polícia Federal. Assim como a PF, em muitas operações, pede o apoio da CGU para aprofundar as investigações. Então essa investigação de ontem é um exemplo típico do meu governo. E combate à corrupção, seja de quem for. Vocês estão quase há 2 anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. O meu governo são os ministros e estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo. Alguns acham que toda a corrupção tem a ver com o governo. Não. Nós destinamos aí dezenas de bilhões de reais para estados e municípios. Tem as emendas parlamentares também. Agora a CGU está de olho, a nossa Polícia Federal está de olho e tomamos decisões. Lamento os desvios de recursos. Então a operação de ontem é fator de orgulho para o meu governo, para o meu ministro Wagner Rosário e para a minha Polícia Federal. Tá? E não é isso que a imprensa está falando agora, que eu tenho a ver com essa corrupção, ou dizendo que no meu governo tem corrupção. Se um vereador faz algo de errado, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Ou melhor, eu tenho a ver para ir para cima dele, com a Polícia Federal, se for o caso, com o apoio da CGU. É isso que nós fazemos. Então esse caso aí é mais uma mentira da imprensa que quer desqualificar meu governo a todo tempo. Isso chama-se crise de abstinência. Acabou os bilhões de reais para a propaganda oficial do governo. Você viu aí que o presidente Jair Bolsonaro foi bem claro.
A corrupção no governo seria se fosse numa estatal, se fosse algum ministro envolvido em corrupção, o próprio presidente, o vice, etc. Agora, querer jogar a culpa para o presidente quando um senador de um partido que agora é da base de apoio ao governo, porque o governo, para governar, teve sim que se aliar a esses partidos. Infelizmente, a política brasileira não permite que um presidente consiga governar sem se unir, ou pelo menos sem ter o apoio dessa gente. Agora, a diferença bem clara aí em relação à corrupção que nós tínhamos antes no PT, nos governos do PT, é que o presidente Jair Bolsonaro, independentemente de quem seja o parlamentar ou de quem seja a pessoa flagrada com corrupção, ele está pedindo que seja punido. Tanto é que a Polícia Federal, nessa operação, que fez essa apreensão. Agora, a imprensa tem que se decidir se ela fala que o presidente interfere na Polícia Federal ou se não. Porque a Polícia Federal fez essa apreensão e eles estão dizendo que o senador é da base do governo. Então, isso cai por terra a narrativa de que o presidente interfere nas investigações da Polícia Federal. Eu queria fazer aqui com vocês uma reconstituição desse crime cometido pelo senador. Imagina você, o senador, lá na casa dele, possivelmente lá fazendo uso do sanitário, fazendo suas necessidades fisiológicas, e de repente a Polícia Federal toca a campainha da sua residência. Alguém avisa para ele, é a Polícia Federal. O senador sai dali sem fazer a sua higiene de forma, digamos assim, eficiente, vai lá, pega o dinheiro que devia estar escondido em algum local e tenta esconder entre as nádegas. Eu imagino que tenha sido mais ou menos isso que aconteceu nesse caso, porque, segundo os jornais estão dizendo, algumas notas estavam ali sujas de fezes. Que coisa horrível! Além de corrupto, o cara é nojento, o cara é porco. E você vê que essa gente não mede consequências para roubar o dinheiro do povo. E principalmente esse caso se torna mais horrível porque esse dinheiro era dinheiro da saúde, dinheiro destinado para o combate ao vírus chinês. E mesmo assim essa gente, eles não têm escrúpulos, eles roubam, seja lá de quem for, seja do rico, seja do pobre, seja do miserável, seja do doente que está na fila de um hospital morrendo por falta de atendimento. Eles não têm nenhum escrúpulo e eles roubam. Com certeza eles estavam bastante saudosos, já com bastante abstinência de cofres públicos, porque não estava tendo oportunidade de roubar. E aí surgiu essa oportunidade, porque com essa pandemia teve que liberar dinheiro. O governo teve que abrir os cofres, liberar dinheiro, e dinheiro saiu para o país inteiro. E quando essa gente vê dinheiro, eles não perguntam se esse dinheiro é da saúde, se é para socorrer um pobre ou se é para fazer uma obra pública. Eles não querem saber. Eles querem que esse dinheiro tenha a destinação que seja o bolso deles. E esse tipo de coisa tem que servir para que a gente agora, já nas próximas eleições, a gente pense bem antes de votar. Não é porque é para vereador, para o cargo de vereador ou para o cargo de prefeito que a gente vai votar sem analisar exatamente em quem a gente está votando. Muita gente vota, principalmente para cargo de vereador. Já vi muitos casos de pessoas que fizeram isso, que me contaram posteriormente que um vereador X tinha ido a uma certa comunidade com várias cestas básicas distribuir em troca de votos. Infelizmente, as pessoas se vendem por uma mixaria e depois ficam reclamando que o político está roubando.
Infelizmente isso acontece. Então, já que nós estamos num ano eleitoral, nós teremos eleições agora no mês que vem, vamos pensar bem, vamos raciocinar. Não vamos votar em pessoas que a gente sabe que já é corrupto. Você votar num corrupto sem saber é uma coisa. Às vezes a gente se engana, às vezes a gente vota em uma pessoa e quando chega lá, ele se mostra ser uma pessoa corrupta e que não corresponde aos nossos anseios. O problema é a gente reeleger esse corrupto. E isso acontece muito, muito. Então não vamos reeleger vereadores corruptos, não vamos reeleger prefeitos corruptos. E em 2022, da mesma forma, não vamos votar em candidatos corruptos. Então era isso, só para falar sobre esse caso aí do senador. Não tem nada a ver com o governo, não adianta a extrema esquerda e a imprensa se esforçarem para dizer que o governo Bolsonaro tem corrupção por causa desse senador, porque ele não faz parte do governo, não faz. Ele é apenas o vice-líder do governo lá no Congresso, do partido dele, porque todo partido da base que está apoiando o governo tem que colocar alguém lá como vice-líder. E isso não necessariamente é o governo que escolhe, isso aí é o partido que coloca lá, o partido que indica. E esse vice-líder, ele não faz nada mais do que a política ali dentro do Congresso, no caso dele, no Senado. Mas ele não toma nenhuma decisão governamental, nenhuma decisão em nome do governo Jair Bolsonaro. Tá bom? Então, era isso. Que nós tenhamos aí um final de dia abençoado por Deus.